Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Vintologia. E hoje vamos falar sobre Arnold Schwarzenegger. muito bom, um dos brucutus dos anos 90, anos 80. O cara era um armário em forma de guri. O cara era um closet inteiro, o cara é dantesco, mano. E aí, o que você acha do nosso amigo Arnold? Que a gente vai contar um pouco das 3/4 da vida deles: de atleta, de astro do cinema e de político. O Schwarzenegger nasceu então em 30 de julho de 1947, meu pai é de 49. Tinha alguns meios anos, diria. 78. 7. Também, nasceu em Tau. E ele é filho de Gustav, um policial muito rígido. E a Aurélia, que é uma mulher muito carinhosa, né? Mas acaba sendo naquela época, né? Ele tinha um irmão, era o Bernard, o nome dele. Nem nada. Bernard. E a educação dele sempre foi na colada, né? Rígida, porrada. Educação militar, pô. Mas ele não é um cara porrado, né? O pai dele fazia até competição entre os irmãos. Apesar disso, como que ele começou aí nesse mundo de Fisiculturismo. Ele foi num cinema, assistiu Hércules, né? Mas aquele é antigão, né? é um lá do 1950, que era o Red Park, que era um ator de fisiculturista. Aí na hora que ele viu ele de Hércules, viu o corpo dele, se encantou, né? É igual o Skyfall. E ele tava andando pela rua ali e viu uma loja que só vendia artigo americano. Viu uma revista com o Red Park na capa. E aí ele viu essa revista, comprou e lá tinha todo o treino do cara. Então ele começou treinando em casa com pesos improvisados. Ele fazia o mesmo treino do Red Park. Ele, depois que ele ficou gigante, né? Ele começou a treinar tanto, começou enorme, entrou pro exército austríaco, até que na época era muito forte, né? O exército era uma coisa muito importante. E ele queria dirigir tanque no exército. Ele não cabe nos tanques, como que olha só um tanque? O pai dele fez como ele era militar, ele fez um esquema que ele conseguiu. Como ele entrava no tanque? O cara tamanho. E ele não tem um tanque hoje. Ele tem um tanque. Ele é um tanque. Bom, ele fugiu, né, da base militar pra competir no Mr. Europa Amador. E ganhou. Cara, isso é sensacional. Quer dizer que o cara nasceu pra lua, né? Tem como, cara. E o ciclo de amizade dele era tudo o cara de fisiculturismo. E eles treinavam junto. É muito legal. Muito legal. Ele mudou pra Alemanha, depois foi pra Londres, né? E começou a competir no mundo inteiro, ganhando então, há 21 anos. Já pegou todo o dinheiro dele dos Estados Unidos, mas já tinha lá seu título, né? Já era alguém importante, né? Ele já chegou lá com um emprego, vai, já era conhecido, vai. E não falava inglês, aliás, não. Não, ele falava 5 palavras. Get to the chopper. Até hoje, né? Ele tem um sotaque bem forte. Ele foi governador da Califórnia, né? Foi. Ele não pode ser presidente porque ele não nasceu nos Estados Unidos, não só ser presidente. Aí fizeram de tudo pra derrubar ele também, né? Mas permitiu. Tinha na época, o Times começou a puxar a capivara dele, tinha muito relato do que ele abusava das mulheres, passava a mão. Como que é? Não são todos os homens, mas sempre homem, né? Isso foi acho que 10 dias antes da eleição, não, alguma coisa que ficou bem próximo. Mas ele ainda assim conseguiu eleger, né? Bom, ele lá então nos Estados Unidos, ele conseguiu ser 5 vezes Mr. Universo e 7 vezes o Mr. Olympia. Que é mais uma vez aquele cara cheio de óleo resultado, assim. Parece um pão saindo do forno, recém saído curadinho. Aí os caras passam aquele sprayzinho a la Trump. Ele escreveu livro, abriu academia. Ele virou o ícone Hitler. Na época do fisiculturismo ele ganhou um monte de vezes. Só que ele, todo ano eu ganho. Ele cansou de ganhar. Aí ele falou, eu quero ser ator. Ele era muito superior aos outros. Ninguém tinha bíceps maior que ele. O peitoral dele era o maior de todos. Teve acho que é Sérgio Oliva, que ganhou dele. O pessoal lá. Na época de fisiculturismo. Ele mexia no psicológico do Zé. E aí ele numa das competições, o que ele fez? Esse Sérgio Oliva ganhou dele. No ano seguinte ele catou. Eles estavam fazendo pô dele e esse Sérgio Oliva, que só ficou os dois, né, na final. E ele começou a fazer um monte de pose e tal, um do lado do outro. Ele falou, eu acho que já deu pra eles saberem quem ganhou, né? Aí o cara desceu achando que ele ia parar, só que ele continuou fazendo pose. E deu como se ele tivesse desistido. Olha! Ele mexeu na cabeça, achando, cara... Bom, depois essa cansou e foi virar ator. Deve ter sido difícil, porque o sotaque dele era muito forte. Um nome difícil de falar. A gente sabe falar Schwarzenegger, a gente é normal por causa dele. E o cara era muito grande pra ser um ator. Você imagina comparar ele com o Jim Carrey, que parece um chassi de grilo, né?
uma carenagem de Fórmula 1. O cara é só pele e o outro era só músculo. No cinema, o primeiro filme que ele foi interpretar foi o Hércules, que é Deus em Nova York. E por coincidência, por conta do Hércules, do Red Pass, ele virou fisiculturista. Que legal. Só que aí redublaram ele, porque o sotaque era ruim, horrível, era muito forte. E mudaram o nome dele do filme, botaram Arnold Strong. Não Arnold Schwarzenegger, que era muito difícil de falar. E isso acho que foi em 79. E aí ele ficou um tempão sem fazer filme. Né, ele fez, acho que é Stay Hungry. Ele fez esse, depois ele. Aí, só que ele ia demorar pra sair esse filme. E aí foi feito um documentário de fisiculturismo. Era o Homem do Músculo de Aço. Ah, legal. Tinha até na Netflix, se eu não me engano. Como era documentário, saiu bem mais rápido. E ele começou a ter muita visibilidade e chegou no topo. Então todo mundo tava atrás dele. Aí quando saiu esse Stay Hungry, ele já tava famoso. Só que o sotaque é ruim ainda. Ele fez um monte de filme ruim. Não, mas dizem que ele tava fazendo uma... Eu li isso muito, por exemplo, até. Ele tava fazendo um curso pra perder o sotaque. Aí, poxa, mas eu vou perder o sotaque se isso é uma das minhas características? Eu tentava fazer, tá? Mas eu falava, por que eu vou perder se isso é uma identidade minha, esse sotaque? Lógico, não é tão forte, a gente não é americano, a gente não é nativo, então pra gente talvez seja menos forte, mas a gente percebe o outro que é mais pesado. Né? Ele começou com o Apple, depois fez Conan, aí ele explodiu com o Exterminador do Futuro, com a seguinte frase: I'll be back. É muito boa. E depois teve mais um monte: Predador, Banda pra Matar, Vingador do Futuro, Irmãos Gêmeos, né, com a Danny DeVito. O Tio Jardim da Infância, que é demais. E esses filmes, né, todos campeão de bilheteria, assim. O único que deu bem errado foi aquele Último Grande Herói. Que é o Last Action Hero. E foi meio bomba, né? Aí ele ficou decepcionado, ficou depressão. Mas é que era um filme meio herói, meio comédia. Ele teve True Lies, que foi muito bom. Foi em seguida desse. Ele teve essa ideia de fazer o True Lies. Ele assistiu um filme francês. E aí ele mandou essa ideia pro James Cameron. Né, eles bolaram o roteiro do esse lá. Sem sombra de dúvida, ele virou um dos atores mais bem pagos de Hollywood, fazendo 20 milhões por filme. Caramba, ele já era milionário, né? Por todos os prêmios, de tudo, né? Do fisiculturismo, na época ele tinha amizade com um dono de revista. E aí ele pediu pra esse cara ajudar ele. Né? Ele falou, quero aprender, quero fazer faculdade. E aí ele começou a investir em imóveis. Então ele já era milionário nos anos 70. Qual filme que você mais assistiu nele? Eu assisti muito Predador. O Predador eu assisti a primeira vez, é Gigaton. Qual o primeiro? O Predador só o primeiro. Eu assisti o Predador, acho que eu digo com 6, 7 anos. Cara, eu assisti muito o Vingador, aquela cena dele explodindo, a canoa, sensacional. Ele borrachou. Ele explode, é bizarro. Exterminador, o 2 é o melhor para mim. Bem gosto. E aí, depois cansou de filme e aí virou político. E é engraçado que é um cara austríaco, que foi pra Alemanha, depois foi pra Londres, vai para os Estados Unidos e ele vira americano. Ele é nos anos 80, ele foi naturalizado americano. E aí, 83, né? E é engraçado ele tentar virar pra política, né, cara? Porque ele, em 2003, olha como faz tempo já. O candidato ele se candidata e depois ele é eleito, né? Ele teve do governo durante 8 anos. Ele é o the governor. Pra ele foi difícil, né? Porque ele teve bastante porrada, né? Teve crise econômica, teve incêndio, energia limpa, meio ambiente. Mas é legal que ele conseguiu não achando ele maravilhoso, mas ele conseguiu fazer a parte dele lá. Deve ter muita crítica, claro, né? Mas ele participar de uma vida política real é bem importante. Isso acho que é bem legal. Antes dele entrar pra política mesmo, na época que ele tava dando uma pausa de filme, que eu acho que ele teve que fazer uma cirurgia de coração, que a sogra dele, Eunice, ela apresentou as Paralimpíadas pra ele. E aí ele curtiu lá ajudar a criançada, né? Era com criança. E aí ele foi onde propôs a ideia dele se candidatar a governador. Que bom que isso foi um divisor de águas pra ele e ele acaba tentando fazer o melhor pra alguém, né? Eu acho que as pessoas boas deveriam ficar. Nos Estados Unidos tem uma lei que você não pode ficar mais de 8 anos de viver, né? Você não pode se candidatar de novo ao cargo. É um cargo muito alto, já como ele não tem acima de ser presidente, ele não pode ser presidente. Ele voltou pro cinema depois, né? Quando acabou a política, ele volta pro cinema. Faz mais algumas coisas, aí a dúzia de filmes, Mercenário, Terminador do Futuro, Gênesis.
né? Acho que o último que ele fez foi em 2019. Mas tem do né? Aí teve Peraí, 77. aí teve a série na Netflix, Arnold, Chama, é um nome legal, né? e o outro é Fubar, que é uma... Mas já foi cancelado. Não, tá, acho que na segunda temporada saiu agora. Ele lançou um livro também, agora, acho que ano passado, no programa da Netflix. Ele sempre usa, seja útil. Seja útil. Seja útil. Be used. Aí E é uma frase legal, né? É. Como que a frase é, a mente é o limite. Se você pode imaginar, você pode fazer. Bom, não dá, né? Eu imagino tocando a lua, não dá, não é tanto assim. Ele consegue, dinheiro, porra. É verdade. Eu acho que é legal, né? Foi um cara que conseguiu aí realizar os sonhos deles. Imagina um cara simples na Áustria, virou campeão. A casa dele lá virou um museu. Na Áustria? É, a casa dele veio. Chama Taos. Você vê que é um cara simples, conseguiu, virou o Astro de governador. Cara genial, né? Cara que acho que é um zilhão aí que nasce de vez em quando, nasce os caras. Isso é persistente e conseguiu, né? Ou fez impacto do molho, ou o cara é bom. Eu acho que ele é bom, mas O cara é bom, o cara é bom. Você viu o vídeo que estou fazendo que agora é a voz do Schwarzenegger, a cara do Schwarzenegger cantando música romântica. eu vi. Cara, é muito engraçado. Soldado. Tonight the music seems so loud. Oh, to dance with somebody. É isso aí, pessoal. Gostou da nossa história, dos nossos papos aqui? Dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe para quem quiser ver. É isso aí. Até a próxima, pessoal. É.